Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. E eu já quero falar para vocês que semana passada aconteceu algo muito interessante. Semana passada foi o primeiro dia que eu ministrei sobre o tema. E na semana passada eu fui tocado por Deus para trazer aquela palavra que eu trouxe do apóstolo Paulo, chamado de Paulo. E foi a mensagem que eu trouxe, foi a direção que Deus me deu, eu fui obediente. E eu ministrei essa palavra no domingo de manhã, e eu estava ainda aqui na igreja, na verdade eu estava no altar ainda, eu não tinha nem descido. E Deus colocou esta palavra no meu coração, desde a semana passada. E eu até comentei com a minha esposa, eu acho que eu vou trazer uma mensagem diferente à noite, porque eu estava no altar, e Deus me deu uma outra palavra. E eu fiquei até em dúvida, será que essa palavra é para hoje ou é para a semana que vem? E era para hoje. Então essa palavra de hoje, irmãos, fez uma semana que Deus tem falado comigo nessa palavra, tá bom? Eu quero ler junto com você, Isaías capítulo 6, versículo de número 1. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro encheu o templo. 2. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que é tirada do altar com uma tenaz. 7. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Bem 8. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Todos digam amém. Amém. Vamos fazer a nossa oração. Soberano Deus e Pai, esta é a hora da tua palavra ser ministrada. Fala conosco, Senhor, revela o teu querer e a tua vontade às nossas vidas. Precisamos ouvir tua voz. Abençoe os que estão aqui presencialmente, quem assiste online, quem assiste depois. Fale com todos aqui, Senhor, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus com muita alegria. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Semana passada falei de Paulo, texto clássico. Conversão de Paulo é uma das conversões mais impactantes da Bíblia. Quem Paulo era e quem Paulo se transformou. Paulo foi de uma ponta a outra. Perseguidor começou a ser perseguido, imagine só. Um homem que levava perseguição, agora ele era perseguido. E agora ele era usado por Deus para alcançar pessoas. E quando eu leio a história da conversão de Paulo, aquilo fala muito comigo. Porque Paulo foi um homem tão de Deus e tão usado por Deus, mas Paulo foi perseguido. Paulo morreu preso. Paulo não teve uma vida fácil. Paulo teve uma vida, um ministério difícil. Se Paulo vivesse hoje em dia, ele não seria considerado um desses pastores que são considerados bem-sucedidos hoje. Porque Paulo, ele teve uma vida muito difícil. Então eu vejo a história do apóstolo Paulo, por isso que eu escrevi um livro para falar sobre isso, e por isso que eu amo as histórias de Paulo, as cartas de Paulo. Mas Paulo foi muito perseguido. Então o chamado de Paulo é um chamado muito impactante. Paulo se converte no momento que ele teve encontro com Jesus no caminho para Damasco. Ele ficou cego por um tempo. Então imagine só essa conversão. E no Antigo Testamento eu também teria vários outros textos para falar, mas esse do profeta Isaías, ele é muito forte, porque Isaías também foi um grande homem de Deus. Deus levantou Isaías para pregar para uma nação.
Isaías pregou para Israel, Isaías profetizou para outras nações vizinhas de Israel. Ou seja, Isaías não foi um profeta comum, ele foi um grande homem de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. E o chamado de Isaías é impactante, porque as coisas da vida dele aconteceram rápido. Ele se converte, e depois que ele se converte, no mesmo momento que ele se converte, é o momento que ele recebe o chamado de Deus, e é o momento que ele vai para ser profeta. É tudo rápido. Hoje em dia a pessoa se converte, ela vem para a igreja, ela entrega a sua vida para Jesus, ela se converte, e ela passa um período na igreja, ela é treinada, ela é familiarizada com a igreja, e depois de um tempo ela começa a fazer algo na igreja, ela começa a desempenhar um ministério. Mas com Isaías não foi assim. Ele se converte e as coisas começaram a acontecer na vida dele. Olha que coisa interessante. E o chamado de Isaías, ele acontece num momento difícil. E esse ponto eu acho interessante, porque são raros os casos, acontecem, mas são raros os casos de pessoas que se convertem a Jesus quando está tudo bem na vida. São poucos casos. Geralmente, quando a pessoa se converte, ela está num momento difícil. Já viu aquela expressão? Quem não vem pelo amor, ele acaba vindo pela dor. Isso é uma verdade. Não é da Bíblia, viu? Mas é uma verdade. Às vezes a pessoa ela vem para Jesus quando ela está em cima de uma cama, num leito de hospital. Eu conheço pessoas que se converteram porque elas estavam no leito, porque não tinha mais vida para ela, e Jesus foi lá e resgatou. Aleluia. Pessoas que se convertem quando elas perdem tudo, quando elas não têm mais dinheiro, quando elas perdem emprego, quando elas perdem a condição financeira, ela quebra, ela vem para Jesus, e não tem problema, está tudo bem. Minha mãe, ela sempre foi bem sucedida profissionalmente, missionária, minha mãe sempre trabalhou, e ela sempre teve bons empregos, isso desde a minha infância, e minha mãe sempre ganhou mais que meu pai, sempre. E minha mãe teve um momento da vida dela que as portas fecharam, não conseguia mais nada. E foi um momento que ela teve um encontro com Jesus, porque profissionalmente ela estava quebrada. Foi um momento difícil em outras áreas da vida dela, e foi aí que Jesus resgatou ela. Quantas pessoas que vêm para Jesus quando elas estão no fundo do poço? Muitas pessoas. Quando perdem, quando estão quebradas, quando estão doentes, quando elas perdem o casamento. Conheço muita gente que foi para Jesus quando perdeu a esposa, quando perdeu o esposo, quando foi traído, quando foi deixado. E a pessoa fica sem rumo na vida. Tem gente que se vira, vai embora, mas tem gente que não. E Isaías, como é que foi? Como é que foi no caso de Isaías? Foi no amor ou foi na dor? A Bíblia vai dizer para a gente, coloca no versículo 1 para mim, por favor. A Bíblia vai dizer para a gente que foi no ano em que morreu o rei Uzias. E Uzias, ele era parente de Isaías. Alguns vão dizer que Uzias, ele era primo de Isaías. Então foi num ano difícil, foi num ano de morte, foi num ano de luto. E isso acontece também conosco. Quantas pessoas que elas não vão para Jesus quando perde alguém, quando tem um luto na sua vida? Foi assim com o nosso profeta aqui, Isaías. Ele perde o seu primo, e diz a Bíblia que o trono de Israel fica vazio. Então foi um momento difícil para Isaías, um momento de morte, de luto. Mas olha que interessante, o trono de Israel estava vazio. Mas olha o que o texto vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também, foi no mesmo ano, eu vi também o Senhor. E o Senhor, aqui está falando de Deus, ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. Posso ouvir glória a Deus por isso? Porque o trono de Israel estava vazio. No trono de Israel não tinha rei, mas Deus permanecia no trono. Aleluia. Aqui não tinha ninguém governando, mas Deus estava no controle de todas as coisas. E quantas vezes nós ouvimos Deus falar conosco desta maneira: eu não perdi o controle. Aleluias. Às vezes o médico dá um diagnóstico que a gente fica desesperado, mas o controle permanece na mão de Deus. Aleluia. A última palavra é de Deus. Às vezes nós estamos orando por pessoas e parece que nada
nada está mudando, mas Deus permanece no trono, Ele permanece no controle de todas as coisas. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu não sei aquilo que você perdeu o controle, eu não sei aquilo que você não consegue mais administrar ou gerir na tua vida, só que Deus, Ele está ainda no trono, Ele governa sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre esta igreja, sobre cada um de nós. Ele continua no trono. Você pode dar uma glória a Deus e exaltar o Senhor por isso. Aleluia! Diga glória a Deus. Isaías não ouviu Deus, ele viu, ele teve uma visão. Ele teve uma visão. Não sei se você acredita em visões. Deus dá visões. Quem crê, diga amém. Amém. Eu já orei por pessoas que tive visões. Estava orando pela pessoa e eu vi algo. Já fui orar em casa e eu vi demônio. Já fui orar em lugares que eu vi anjos, que eu senti a presença de Deus. Mas quem tem visão sabe do que eu estou falando. Sabe disso. Já tive visões no monte, já tive visões na igreja, já tive visões em casa, já tive visões na rua, dirigindo. Deus dá visões, ele teve uma visão. Ele viu a glória de Deus. Daí vem o versículo 2, diz assim, coloca lá para mim, por favor. E ele viu o quê? Serafins. E esses serafins estavam por cima dele. O que é serafins? A Bíblia fala de 4 seres espirituais. A Bíblia fala de anjo. Anjo, nós temos o nome de Gabriel, anjo Gabriel, anjo é mensageiro. Nós temos na Bíblia citado arcanjo Miguel. Se você ler o livro de Daniel, você encontra essa palavra. A palavra arcanjo, a palavra arque, significa chefe dos anjos. Miguel era um chefe de anjos. A Bíblia fala sobre serafins e sobre demônios. Serafins são anjos, só que é um anjo diferente. Aqui em Isaías é o único lugar que é citado. Como que eram esses serafins? Diz a Bíblia que ao invés de 2 asas, quantas asas eles tinham? 6 asas. Quantas asas? 6 asas. E essas 6 asas, olha o que diz: com 2 eles cobriam o seu rosto. 2 delas eram para cobrir o rosto. Eles cobrem o rosto. Por que eles cobrem o rosto? Porque eles estão perante a glória de Deus. Ninguém suporta ver a glória de Deus, então eles tampam o seu rosto. Com outras 2, diz a Bíblia, que eles cobrem os seus pés. E por que eles cobrem os pés? Sinal de reverência. Quando Deus falou com Moisés, lá em Êxodo, capítulo de número 2, o que Deus falou para Moisés? Tire as sandálias que estão nos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é um lugar o quê? Santo, sinal de reverência. Por isso que eles cobrem os pés. E com 2 dessas asas eles voam. Foi essa visão que ele teve. E olha o que diz o versículo 3. Diz a Bíblia que clamavam uns aos outros, dizendo, vamos falar em voz alta? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. De novo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente chegar no céu, e eu espero que a gente chegue no céu, nós teremos essa visão. Nós vamos ouvir esses serafins dizendo esta frase, e nós vamos dizer junto com eles: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Foi essa visão que ele teve. Quem entendeu, diga amém. Amém. Se parasse aqui estava tudo bem. Se parasse aqui estava tudo bem, mas não. Olha o que diz o versículo de número 4. Aqui começa o chamado dele. Os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Imagina a gente aqui nesse lugar aqui, irmãos, nesse recinto. E de repente a porta ali atrás ela começa a balançar, ela começa a mexer. E de repente essa igreja, esse lugar se enche de fumaça. E a gente começa a contemplar essa fumaça. Foi essa visão que ele teve. Quem entendeu, diga amém. Amém. Versículo 5. Olha o que acontece. Então disse eu. Aqui começou na obra na vida dele. Preste muita atenção. O que ele falou? Ai de mim. Vamos todos juntos? Ai de mim. Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios.
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Qual que era a crença? Que aquele que visse Deus morreria. A crença que existia para os judeus é que ninguém podia contemplar Deus. Se contemplasse, morria. Ele falou: ai de mim, estou perdido, porque eu vi Deus, eu vi a glória de Deus. E essa frase, ela fala comigo, porque ele falou assim: ai de mim. Por que ele falou ai de mim? A conversão nada mais é do que você olhar no espelho. E quando você se olha no espelho, o que você vê? Você vê a sua imagem. Você vê quem de fato você é. E sabe o que eu acho interessante? Isaías não era assim. Se a gente voltar aqui na Bíblia, não sei, amor, se dá para voltar para o capítulo de trás, capítulo 5, mas se você vai lá no capítulo 5, por exemplo, lá no versículo de número 20, se você tiver com a sua Bíblia, vai lá, Isaías 5, 20, olha o que ele vai falar: ai dos que mal chamam o bem, e o bem mal, ai daquele que fala isso. Versículo 21, olha o que ele vai dizer: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Olha o que ele vai falar no versículo de baixo aqui, no versículo de número 22. Ai dos poderosos para beber. Versículo 23, olha o que ele diz: ai dos que justificam o ímpio por presentes. Percebe que até aqui ele fala ai de fulano, ai de ciclano, ai de não sei quem, ai de não sei quem lá. Mas agora ele muda. Agora no capítulo 6 ele vai dizer: ai de mim que vou perecer. A conversão faz eu tirar os olhos do Eduardo. Eu não vou dizer coitado do Eduardo. Eu tiro os olhos do Felipe. Eu não vou dizer coitado do Felipe, coitado do Cleiton, coitado da Juliana. Eu não vou dizer isso. Eu vou dizer coitado de mim. Porque a conversão faz eu olhar para mim mesmo e ver o quão falho eu sou, o quão pecador eu sou. E é por isso que quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, ele vai falar da ceia. E uma das frases que ele fala sobre a ceia, sabe o que é? Examine o homem a si mesmo. Não é eu examinar a pessoa, não é o pastor examinar a ovelha. Então alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu posso ceiar hoje? Não sei, é você e Deus. Pastor, mas eu posso tomar ceia? Não sou eu que vou dizer, examine a si mesmo. E aí você tire as suas conclusões, e aí você veja se você vai cear ou não. Porque o que a Bíblia vai dizer é que o homem, ele deve examinar a si mesmo. Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Aleluias, glória a Deus. Então quando a Bíblia vai falar sobre examinar a si mesmo, ela está dizendo isso: olhe para si. Isaías diz na palavra de Deus que ele falou: ai de mim, é eu que estou com problema, é eu que preciso mudar. A conversão verdadeira faz a pessoa ela olhar não para o outro,